Olá, irmãos, sejam todos bem-vindos para mais um devocional do Guia Tempo com Deus da Igreja Batista em Dom Pedro. Nós temos desenvolvido o tema Ministério do Discipulado. E hoje, já encerrando essa série de devocionais sobre este tema, nós vamos abordar como subtema o discípulo e o tribunal de Cristo. A Bíblia diz que os caminhos de Deus não são os nossos caminhos, pois o homem olha para o exterior, enquanto Deus olha para o nosso coração. Ele está exatamente focando a área espiritual. Se eu quero servir a Deus de uma forma efetiva, eu preciso tirar os meus olhos das coisas materiais e colocá-los nas coisas espirituais. A minha vida só terá sentido como um discípulo de Cristo se de verdade eu me concentrar naquilo que é espiritual, voltando a minha atenção para as coisas eternas. No nosso devocional de hoje, temos como objetivo fazer você entender a importância de nos voltarmos para as coisas espirituais, e eu quero mostrar em detalhes como nós iremos prestar contas ao Senhor Jesus Cristo pelo modo como nós estamos investindo nossas vidas nos seus eternos propósitos. E nós queremos começar falando o que é tribunal de Cristo. A Bíblia nos diz que Deus julgará todo ser humano que já viveu aqui na terra. Provérbios 29:6 diz: muitos buscam o favor do poderoso, mas o juízo de cada um vem do Senhor. E Hebreus 9:27 diz: e como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Deus julgou o pecado do mundo no Calvário. Assim, ao colocar a sua fé em Jesus Cristo, você não precisa temer o julgamento de seus pecados, porque o Senhor Jesus já tomou sobre si a pena pelos nossos pecados, como nos diz as Escrituras, e eu cito aqui 1 Pedro, capítulo 2, verso 24, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21 diz: aquele que não conheceu o pecado o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. No entanto, apesar de não sermos julgados por causa dos nossos pecados, nós, como filhos de Deus, como discípulos de Cristo, seremos julgados pelo serviço que prestamos ao Senhor Jesus Cristo, depois de justificados. Esse evento é chamado o Dia de Cristo, o Tribunal de Cristo. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 10 diz: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou o bem ou o mal. Romanos 14, 10 diz: mas tu, por que julgas teu irmão? Ou tu também, por que desprezas teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Há outras passagens, mas estas são suficientes para nós entendermos que haverá este dia, quando todos nós, filhos de Deus, discípulos de Cristo, iremos comparecer perante Ele para prestarmos contas da maneira como nós investimos nossas vidas no seu reino, o modo como nós servimos a Ele. E uma pergunta surge então:
pelo que seremos julgados no tribunal de Cristo. Nós seremos julgados pelo serviço que fizemos como servos de Jesus Cristo. Observe esta passagem que se encontra em 1 Coríntios, capítulo 3, versos 11 a 15. Porque ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício, ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. O texto é bem claro, ao nos revelar que o fundamento dos crentes é Jesus Cristo. Este fundamento está assentado sobre a graça de Deus. É um presente. Vamos fazer a comparação com uma casa. O fundamento está posto e é o mesmo para todos os cristãos. Mas agora, cada um de nós começamos a edificar individualmente a sua casinha sobre este fundamento. O que edificamos são as nossas boas obras. E aí nós nos perguntamos, curiosos, será que a casa vai aguentar as provações? Aí vem as tormentas, as enxurradas e até o fogo. Aqueles cuja obra permanecer são os que edificaram sobre o fundamento de Cristo e receberão recompensa no tribunal de Cristo. 2 Coríntios 3,14 diz: se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. E também, veja o que diz 2 Timóteo 4,8. Paulo, falando a Timóteo, diz: desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Porém, aquele cuja obra queimar sofrerá dano. É o que nos diz o verso 15 aqui de 1 Coríntios, capítulo 3. Mas o fundamento permanecerá intacto. Ou seja, a salvação que se firma sobre o fundamento é a sua base. Não será perdida pelo cristão. O texto diz, no verso 15, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Não sei como será realmente quando estivermos diante do trono de Cristo, do tribunal de Cristo. Mas deveríamos ficar bem conscientes de que ali não será um lugar de juízo e castigo, mas de recompensa e premiação. Por outro lado, devemos ter em mente que poderá ser vergonhoso quando for revelado como nós desonramos o nosso Senhor Jesus Cristo enquanto vivemos aqui a nossa peregrinação. Em 1 João capítulo 2, verso 28, o texto diz: filhinhos, agora, pois, permanecei nele, para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados. Avalie a sua vida. De que maneira você está investindo no reino de Deus? E eu quero dar um enfoque não nas questões de atividades ministeriais. Eu quero dar um enfoque nos nossos relacionamentos. De que maneira nós estamos nos relacionando, primeiramente com Deus e depois com o nosso próximo.
Precisamos aproveitar as oportunidades para que Cristo seja conhecido através do nosso testemunho. No próximo devocional, para encerrar esta série de devocionais sobre o tema O Ministério do Discipulado, nós estaremos encerrando este tema, falando sobre os galardões ou recompensas que nós iremos receber no tribunal de Cristo. Eu desejo a todos vocês um excelente dia na presença do Senhor.